Prosperar não é sorte, é ter princípios que te sustentam. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso, da nossa série Mente Renovada, Vida Financeira Transformada. E hoje, nessa sexta aula, penúltima aula, se você não assistiu as anteriores, volta lá e assiste, porque é um grande quebra-cabeça e vai faltar peça se você não assistiu as primeiras. Nós vamos falar sobre o seu novo modelo financeiro de vida. Porque você tinha um modelo anterior, isso regia a sua vida e gerava os seus resultados. E agora, a partir dessa experiência, desse curso, dessa série, você já tem um novo modelo. É muito importante que nós possamos entender que prosperar não é sorte, é ter princípios que te sustentam. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu quero te encorajar para fazer isso agora. Vem aqui, para tudo, vai lá e se inscreve, não te custa nada e muito nos honra, para nós é muito importante. Dá um like também nesse vídeo, comenta, compartilha, faz chegar mais longe. Dessa forma, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e faz chegar mais longe. Ativa também as notificações aqui no sininho para você sempre ser informado quando tiver um conteúdo novo. E todo dia tem conteúdo novo aqui com poder transformador para a sua vida. Então vamos lá, o objetivo dessa aula é então consolidar esses aprendizados em um modelo prático de vida, um modelo prático financeiro de vida, com base em princípios inegociáveis e que isso possa alimentar, que haja um alinhamento constante de decisões sustentáveis. Então vamos lá logo para a gente começar. Por que precisamos de um modelo pessoal de decisões? Porque se nós não tivermos um modelo claro, as decisões ficam vulneráveis às emoções e ao ambiente. Ou seja, tem dia que eu estou com vontade, tem dia que eu não estou com vontade, tem dia que eu estou motivado, tem dia que eu não estou motivado. E eu preciso agir de forma consistente e coerente todos os dias, independente das minhas emoções, independente da minha vontade. Porque eu tenho que ter uma visão e trabalhar em relação a essa visão. Então, daqui a importância de nós estabelecermos um modelo pessoal de decisões. Então, pouco importa se eu estou mais animado, mais motivado, menos motivado, eu sempre vou tomar decisões coerentes, consistentes. Então, o modelo é um mapa que nos guia quando a motivação falha, porque não é todo dia que você vai estar motivado, não é todo dia que você vai estar afim de fazer, com vontade de fazer determinadas coisas, mas eu costumo dizer que criança faz o que quer. Por isso que precisa de um adulto para dizer, eu não quero escovar o dente. Não, você tem que escovar o dente. Por quê? Porque o adulto é alguém mais maduro, que independente de você estar com vontade de escovar o dente, você precisa escovar o dente, o adulto sabe disso. Não estou com vontade de tomar banho. Tá bom, mas você tem que tomar banho. Então uma criança ela precisa de um adulto. Nós precisamos, dentro de nós, para não deixar a nossa criança interior, a nossa imaturidade gritar e falar, hoje eu não estou afim de alimentar minha planilha, hoje eu não estou afim de lançar no meu aplicativo. Não. Eu preciso fazer o que precisa ser feito, porque eu sou um adulto, eu sou maduro e eu não faço o que eu quero, eu faço o que preciso fazer. Eu tomo banho só na hora, não é quando eu quero. Eu tomo banho porque eu preciso tomar banho, eu escovo os dentes porque eu preciso escovar os dentes. Tem dia que eu não estou com vontade de trabalhar, mas eu preciso trabalhar. Tem dia que eu não estou com vontade de orar, mas eu preciso orar. Então, adulto, pessoas maduras fazem o que precisa ser feito e não o que querem. Daí a importância de nós termos um modelo de decisão, porque eu não vou agir conforme a minha vontade. Eu costumo dizer que eu e a minha esposa, nós temos um valor acordado para as nossas ofertas quando nós vamos no culto. Não, eu não dependo da palavra do pastor, do ministrante, da pessoa que vai dar a palavra de oferta para dizer, essa palavra hoje pegou, então hoje eu vou dar uma boa oferta. E hoje eu não gostei dessa palavra, então eu não vou nem ofertar. Não, eu já saio de casa, eu e minha esposa já temos o nosso orçamento, qual é a oferta em cada culto. Tem vezes que o Espírito Santo nos incomoda para nós fazermos uma oferta maior, mas eu não faço menor do que aquela que já está ali. Então é importante, nós precisamos ter um modelo pessoal de decisões, é isso que eu quero te encorajar, ok? Outra coisa que nós precisamos falar, seus gastos precisam refletir
sua visão de futuro. Lembra que nós falamos de visão de futuro? Eu tenho lá meus sonhos, meus objetivos para conquistar, eu tenho o carro, eu tenho a casa, eu tenho a viagem, eu tenho os momentos de oração, eu tenho o devocional, eu tenho o meu servir. Então, é assim, as minhas decisões, né, elas precisam refletir. Os meus gastos precisam refletir a minha visão de futuro. Eu tenho que trabalhar naquela direção. Às vezes eu vou fazer um curso, mas que vai me impulsionar para eu ir naquela direção. Eu vou fazer um investimento que vai me levar para lá. Eu não vou fazer não vou ter um gasto, uma despesa que vai me tirar do meu objetivo. Então eu preciso saber, meu objetivo, meu sonho, minha visão, ela tem que ser como um imã que me puxa. Então os meus gastos precisam estar alinhados, precisam refletir a minha visão de futuro. O dinheiro, ele se torna um servo do meu propósito. O dinheiro é algo para ajudar a eu cumprir o meu propósito. É isso, o dinheiro ele tem que servir para isso. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão a ser cumprida e eu tenho uma visão a ser realizada. O meu dinheiro é um servo para me ajudar a realizar o meu propósito e não um fim em si mesmo. Às vezes eu pergunto, qual o seu objetivo? Eu quero ser livre. Livre para quê? Para ser livre, para poder escolher. Mas se você fosse livre, você ia escolher o quê? Né? Eu pergunto, se você agora tivesse a oportunidade de ter uma renda que você quiser, qual você teria? Não sei. Por que não sabe? Porque não tem um objetivo para realizar, não sabe quanto custa. Gente, qual é o teu sonho? Aí imagina que eu pergunto para você, qual o seu sonho? Você que está me assistindo aqui. Fazer uma viagem. Para onde? Para a Europa. Que cidade? Que país da Europa? Quantos dias? Quanto tempo você vai ficar lá? Quais são os pontos turísticos que você quer conhecer? Quanto custa para ir lá? Quanto tempo você precisa para fazer essa viagem? Não sei nada. Irmão, nós precisamos ter uma visão, nós precisamos saber quanto custa, nós precisamos saber o que a gente quer conhecer, porque senão é muito vago, então é muito importante. Então todas as minhas ações, todos os meus gastos, eles precisam refletir essa minha visão, onde eu quero chegar. Muito importante, dessa forma eu alinho meus valores, visão com as minhas decisões financeiras. Outra coisa que eu quero te propor é uma revisão dessa jornada que nós temos vivido nesse curso, nessa série. Que revisão é essa? Da mentalidade sabotadora que você tinha, a identidade próspera que você descobriu que você tem. Importante que você possa nessa revisão entender o que foi desconstruído até aqui. Eu dou o exemplo assim, um adulto, garrafinha do Family Experience, espero que vocês estejam com a gente, o cruzeiro que a gente organiza, o cruzeiro cristão. Bom, um adulto, eu costumo dizer que é como essa garrafa cheia até a boca. Então qual é a grande dificuldade para um adulto aprender? É porque ele já tem crenças, convicções, tem uma opinião formada. Então quando eu trago algo que diverge daquilo que ele acredita, ele tende a dizer, eu não aceito isso porque eu já acredito em algo sobre isso e é diferente do que você está me dizendo. Então a primeira coisa que o adulto, uma criança não, a criança é esse recipiente vazio, então tudo entra, está vazio. Um adulto é mais difícil, então um adulto precisa se desprender, precisa primeiro desaprender para depois aprender, para poder ocupar aquele espaço, porque o que eu quero te ensinar é uma nova crença, sobre uma nova convicção sobre algo que vai mudar a sua vida, mas você já tem uma convicção sobre aquilo. Então, é importante que nós possamos fazer uma revisão. Algumas coisas foram desconstruídas se você está tendo sucesso nesse nosso processo. Então, crenças, convicções, rótulos, eu sou gastador, eu sou descontrolado. Não, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Padrões emocionais, então você tinha um padrão ali, às vezes de rejeição, uma questão de injustiça, às vezes uma questão de querer se premiar, e aí isso tudo está sendo desconstruído. E o que foi construído? Uma nova identidade, saudável em Cristo. Novos hábitos, o abandono de velhos hábitos ou vícios, ok? E uma rotina mental. Lembra? A gente falou de olhar para esse quadro dos sonhos, de repetir frases, de escrever. Então, uma nova rotina. Eu abandono, eu tiro algo. No nosso planeta não tem vácuo de forma natural. Então, quando eu tiro algo do lugar, eu preciso pôr algo
Aqui está escuro, eu preciso jogar luz, aí a luz ocupa. Então, eu preciso colocar algo. Se eu tinha um mau hábito, eu preciso ter um bom hábito. Se eu tinha uma frase que eu falava, que eu descobri que eu não posso mais falar, eu preciso começar a falar uma frase nova. Se eu perdia meu tempo vendo série no Netflix e tal, agora eu preciso colocar algo no lugar. Então, eu preciso colocar algo no lugar de bom, melhor do que aquilo que eu tinha até então, ok? Então, uma nova identidade em Cristo foi construída, novos hábitos, né? E algumas coisas se passaram, e é importante que eu tenha essa relação. Aquilo me fazia mal, isso me faz bem. Então, se um dia eu tiver um impulso de fazer o que me faz mal, eu vou me lembrar, isso me faz mal, isso me faz bem, né? É muito importante que a gente possa entender isso. E entender o papel do ritual de realinhamento semanal, porque eu preciso estar sempre alinhando, sempre realinhando, senão corre o risco de eu estar caminhando, e presta atenção, se um avião vai, por exemplo, de São Paulo para Paris, se ele mudar 1 grau aqui no começo, você consegue entender? 1 grau, ele já não vai mais para Paris, ele vai para outro lugar. Então, um pequeno desvio de rota, eu chego num lugar diferente. É por isso que eu preciso o tempo inteiro estar conferindo se eu estou fazendo o que precisa ser feito, ok? Então, por isso que nós indicamos que seja separado um momento fixo toda semana. Então, eu tenho o momento do meu ritual. Para quê? Para eu realinhar a rota, ok? Rever decisões da semana passada. Eu disse que eu ia fazer tal coisa. Fiz ou não fiz? Fiz, não fiz. Não fiz por quê? Fiz. Gerou o resultado que eu esperava? Gerou, não gerou. Então eu preciso intensificar, preciso mudar. Porque Einstein já dizia, insanidade, continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente, ok? Então eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Se não fiz, o que está faltando para eu fazer? Até quando eu vou ser imaturo ao ponto de definir o que precisa ser feito e vou deixar de fazer? Então eu preciso rever, né, as decisões da semana passada, eu preciso avaliar a coerência com princípios, né? Eu estou vivendo os princípios, né, que para mim é tão importante e é importante alinhado com a palavra de Deus. Corrigir a rota se necessário. Se tem algo que não ficou bom, ok, eu preciso corrigir. Aqui eu faço as correções. Esse é o momento de fazer uma avaliação do que passou e corrigir para frente. Por quê? Eu hoje preciso ser melhor do que ontem, do que alguém ontem, não, do que eu ontem. Essa semana eu preciso ser melhor do que eu semana passada. Esse é o processo. E eu quero propor para você um exercício, né? Um exercício, código da mente próspera. O que eu quero te incentivar? Que você possa escrever, papel e caneta na mão. Isso é uma aula, tá? Importante para você aproveitar da melhor forma. Cria aí 5 princípios, 5 inegociáveis para você, que vão orientar suas decisões financeiras a partir de agora. Então, imagina, 5 princípios, são como se fossem 5 valores. Você já entrou numa empresa, tem lá os valores da empresa? Pois é, os valores, eles têm o papel de dizer como nós vamos agir, não precisa de combinar. Se o valor da empresa é verdade, eu não preciso combinar o que eu vou falar a verdade, ok? Então é isso. O ideal é que nós tenhamos isso. Então, 5 princípios. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Então, primeiro, nunca tomo decisões financeiras em momentos de emoção intensa. Isso pode ser um princípio. O que você quer dizer, Rezende? Se eu estou com fome, se eu estou com frio, se eu estou nervoso, se eu estou chateado, se eu estou alegre, se eu estou eufórico, se eu estou ansioso, se eu estou meio down, cara, a emoção intensa, não tomo decisões financeiras. Eu não gasto porque estou muito animado, eu não gasto porque eu estou muito triste, ok? Eu tenho um planejamento, eu sigo o meu planejamento. Então, assim, eu estou muito... legal, então eu não tomo decisões financeiras. É só um exemplo. Não sei se isso fala com você, mas seria um bom princípio inegociável. Não tomo decisões sob forte emoção, sob emoção intensa. Quer ser um segundo exemplo? Investir, semear fazem parte do meu modelo de vida. Isso sou eu. Eu invisto, eu semeio na vida de outras pessoas. E é importante você entender
eu às vezes oferto na vida de quem precisa. Então tem alguém que precisa de uma ajuda e eu oferto na vida dessas pessoas. Isso é uma oferta. Semear é diferente. Semear é, eu vejo alguém que tem resultados extraordinários, gera frutos, alinhado com a palavra de Deus, e eu semeio na vida desse cara. Aí talvez você diga, pô, Resende, mas eu vou fazer um Pix de R$ 1.000 na conta de um cara que já é rico pra caramba. Isso é semear, ok? O que eu quero dizer? Esse terreno é fértil e eu estou jogando a minha semente num terreno fértil, ok? Então, provavelmente essa semente vai render 30 por 1, 50 por 1, 100 por 1. Então, eu estou semeando. Quando eu ajudo alguém que está precisando de ajuda, isso é uma oferta, isso é um ato de generosidade, ok? Então, o que eu estou dizendo, investir, porque para ser chamado de investimento tem que dar ROI, tem que dar retorno sobre o investimento. Então, investir, semear, cara, isso é de mim, cara. Isso tá na minha vida. É o que eu faço. Ok. Ó, que legal isso. Então eu tô sempre atento onde eu posso semear. Eu tô sempre atento em oportunidades para eu investir. Que é um terceiro exemplo de um princípio negociável. Consulto minha visão antes de cada compra relevante. Ok? Então assim, cara, eu quero comprar aquela casa, eu quero comprar aquele carro, eu quero fazer aquela viagem, eu quero. Legal. Então, vou fazer uma compra relevante. Eu vou trocar de carro, eu vou fazer uma viagem. O quanto isso está alinhado com aquilo? Ou o quanto, se eu fizer isso, eu estou me afastando da minha visão. Então, antes, não estou falando antes de um cafezinho, mas antes de decisões importantes, eu consulto a visão. Isso me leva para perto da minha visão ou me tira, tá bom? Quer saber um outro princípio, um outro exemplo? Eu tenho um planejamento e eu sou fiel ao meu planejamento. Então, se eu botei lá que esse mês eu estou precisando comprar um sapato, mesmo que eu veja uma promoção de uma blusa, eu não vou comprar, porque a não ser que eu tenha comprado o sapato e tenha sobrado e eu não esteja muito endividado e meu momento permita. Mas fora isso, eu serei fiel ao meu planejamento. Meu planejamento diz que eu vou investir todo mês 20%, ok, então eu serei fiel ao meu planejamento, não vou gastar, não vou me dar outros luxos, porque isso está no meu, fui eu mesmo que planejei, eu não fui obrigado, eu serei fiel ao meu planejamento. Então, estou te dando ideias de princípios, o importante é que você defina 5 princípios inegociáveis que vão orientar suas decisões financeiras a partir de quando? A partir de agora. E o que você vai fazer? Você vai anotar esses princípios de forma visível. Ó, você pode, por exemplo, pegar um post-it e botar na sua carteira. Você pode botar esse post-it, inclusive, no seu cartão de crédito, no seu cartão do banco, ok? Ou você pode deixar esses princípios com uma foto ali do seu celular, sabe? Você pode botar ali, ó, esses são os meus princípios. Então, pegou o celular, você está toda hora lembrando dos seus princípios. Se você trabalha na frente do computador, você pode botar um post-it ali na frente do computador, ou você pode deixar em notas no celular e dizer, cara, antes de tomar uma decisão, eu vou ler essas notas. Aí você lê as notas, legal, volta para o caminho. Então, você precisa deixar esses princípios de forma visível. Pode botar um aviso para você no espelho, no seu banheiro, na porta do seu guarda-roupa, forma visível, ok? É importante. Uma outra coisa, escolha um dia e um horário da semana para fazer o seu ritual de revisão. Ajuda muito na sua rotina a cumprir o seu ritual se você fizer sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Então, tipo, sábado, 9 horas da manhã é o momento do meu ritual, ok? Então, isso é muito importante. E se você falhar, vai ficar claro. Mas se você falar, não, essa semana em algum momento eu vou fazer. Aí, às vezes você não dá nem se conta que não se dá nem conta que não fez. E vão aparecer coisas mais importantes para tirar dali. Então, se você puder ter um momento para você cumprir os seus rituais, esse ritual é muito bom. Ok? Muito bom. E esse momento é um momento, você pode usar ele como um check-in espiritual, emocional e prático. Então, assim, faz uma oração antes, lembra do princípio da mordomia, pede para Deus te guiar, para você estar alinhado à vontade de Deus, ok? Dá uma entendida em tudo que você fez, tudo que você cumpriu, deixou de cumprir, conheça melhor você, o autoconhecimento, que emoções estiveram presentes, ok? Positivas e negativas.
E de forma prática vai lá, tira uma planilha e fala, meu Deus, olha quanto eu gastei aqui, olha isso, e o quanto isso está alinhado, caramba, isso aqui, putz, não funcionou tão bem, esses princípios no lugar que está não funcionou tão bem, eu falhei, por quê? Porque eu não vi, não olhei antes, não, então eu vou mudar, vou melhorar isso aqui. E você meio que refaz ali os seus planos, ok? Meio que refaz. Quero trazer para você algumas reflexões, né? Quero te propor algumas reflexões. A primeira delas é: que princípios você tem seguido até hoje, mesmo sem perceber? Porque eu estou te propondo intencionalmente que você defina princípios inegociáveis alinhados que vão te levar a realizar sua visão. Mas algum princípio você tem seguido. Às vezes não de forma intencional, mas, por exemplo, você não faz as contas, você não organiza o seu orçamento, você não tem um orçamento. Por quê? Para você não se frustrar, não descobrir que você não pode, para diminuir a sua culpa. Então, que princípios você tem seguido até hoje? Dá uma relacionada disso. Esses princípios te levam para onde você quer chegar? Eles estão te aproximando do seu objetivo, da sua visão? Sim ou não? Dos seus sonhos? E o que você precisa tornar inegociável daqui para frente? Deve existir coisas que você precisa passar a fazer que não fazia, ou deixar de fazer que fazia. Isso tem que ser inegociável para você, para que você possa de fato caminhar na direção para realizar sua visão e realizar os seus sonhos. A liberdade financeira não é construída em um mês, mas é sustentada por decisões diárias baseadas em princípios eternos. Seu novo modelo já começou. Parabéns para você que está aqui. A liberdade financeira se sustenta no que você acredita e pratica. Final da nossa sexta aula, nós vamos encerrar na próxima, é a última aula e você não pode perder. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, não deixa para depois. A maioria das pessoas que são abençoadas com os nossos conteúdos não são inscritos no nosso canal. Isso é comum no YouTube. Mas já que você está sendo abençoado, se inscreve aqui, não te custa nada e vai nos honrar muito, nos ajudar muito a fazer essa mensagem chegar mais longe. Se essa mensagem trouxe lições para você, dá um like aqui, curte, comenta quais são as lições, compartilha, ok? Então, eu quero que você, se você ficou comigo até o final, eu quero que você escreva uma mensagem para mim. Disciplina e boas decisões nos levam à prosperidade. Escreve aqui para mim, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a próxima.